nós devemos acompanhar a leitura de Gênesis 25, 29 e 34. O texto bíblico diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Os irmãos devem conhecer um pouquinho os elementos que estão circundando essa história que acabamos de ler. Os irmãos sabem que Jacó teve 2 filhos. Desculpem, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e eles eram gêmeos. Mas mesmo sendo gêmeos, um era considerado mais velho porque tinha nascido primeiro. O outro havia nascido depois, segurando ali no calcanhar de Esaú. Esaú era o filho considerado mais velho. Havia nascido primeiro, e por isso era o primogênito, e tinha os direitos de primogenitura. Era alguém que herdaria bênçãos especiais. Vocês devem conhecer a história de Abraão. Abraão recebeu de Deus promessas, bênçãos especiais. Essas promessas foram refeitas a Isaque como descendente de Abraão, e essas bênçãos seriam transmitidas também ao filho mais velho de Isaque, o filho primogênito. De modo que o filho primogênito era alguém que desfrutava de privilégios espirituais. Era alguém que desfrutaria, no caso de Esaú, era alguém que desfrutaria de privilégios de natureza espiritual. Não era apenas alguém que herdaria coisas materiais, não. No caso de Esaú, ser primogênito significava também ser herdeiro de bênçãos. Era algo muito importante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de relacionamento com Deus, do ponto de vista de ser abençoado por Deus. Ser primogênito no caso de Esaú era muito importante. No entanto, nós vemos nessa história uma conduta surpreendente. Esaú sabia que era o primogênito. Esaú sabia que era o herdeiro das bênçãos de Deus e, no entanto, ele vende isso. Mas ele não vende por nada que fosse permanente ou tivesse uma importância genuína. Ele praticamente despreza isso e joga isso fora. As bênçãos espirituais aqui, ele tinha direito, ele despreza, vira as costas para elas, joga-as fora em troca de uma refeição, pão e ensopado de lentilhas. Não era nem um pernil ou um peru assado. Não era nem um churrasco de picanha. Nada disso. Ele jogou isso fora por causa de um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Era um ensopado vermelho e por causa disso até o nome dele recebeu um apelido, Edom, que significa vermelho. Por causa desse episódio, ele recebeu esse nome, Edom, que significa vermelho. Tamanha a forma como essa história marcou profundamente a vida e o destino desse homem e dos seus descendentes. Olhando para essa história, uma história pequena aqui no livro de Gênesis que tem por propósito mostrar como Israel, como Jacó passou a ser o herdeiro das bênçãos de Abraão, nós conseguimos extrair dessa pequena história uma verdade importante que eu quero apontar para os irmãos. Vejam aqui a verdade central. Aí, voltando à verdade central, veja o que diz: o homem que age com base em seus impulsos despreza o que é precioso. Essa lição que nós extraímos do texto que nós lemos é uma lição muito relevante para os homens na modernidade, para as pessoas da modernidade, porque existe hoje em dia um apelo contínuo para que nós obedeçamos e vivamos sempre seguindo os nossos impulsos. A Bíblia mostra, a Bíblia dá exemplo de homens que fizeram isso. Um deles temos aqui, Esaú, e nós descobrimos que os homens que fizeram isso na história sagrada, na história bíblica, foram homens que se deram mal para sempre. Foram homens que resolveram seguir os seus impulsos, impulsos temporários, impulsos passageiros. Tiveram alguns momentos de satisfação, mas uma satisfação fugaz, e perderam coisas, sofreram danos irreparáveis. E essa história que nós lemos é uma história que mostra isso. Nós vemos Esaú com fome e para matar aquela fome ele poderia talvez esperar um pouquinho mais, ir embora para casa, falar com a mãe dele, tudo ali pertinho. Ele resolve saciar a sua fome naquele instante. Ele não consegue se controlar, ele não consegue dizer não para si, ele não consegue dizer espere para si. Ele não conhece essas palavras. Ele não diz não para si. Ele não desespere um pouco. Ele não diz nada disso.
Ele quer a realização dos seus desejos de modo imediato. Ele não tem paciência. Ele não tem controle. E em virtude disso, ele perde algo extremamente precioso e jamais recupera isso, nunca mais. Ele pôde recuperar aquele bem tão precioso que ele perdeu. Eu quero mostrar no texto 4. Condutas reprováveis de Esaú. Vamos observar essas condutas. São 4, eu as enumerei aqui, e os irmãos vão observá-las olhando. Para o texto, nós vamos olhar o texto e de cada pedacinho do texto nós vamos tirar um modo de agir de Esaú. E os irmãos vão poder olhar para essas maneiras de agir e poderão tomar cuidado para não agirem do mesmo modo. Porque eu acredito que nos dias modernos as pessoas estão seguindo esse caminho. As pessoas estão agindo com base em seus instintos. As pessoas estão agindo com base em seus impulsos e estão desprezando coisas importantes. Estão virando as costas para coisas que têm um valor inestimável. Em troca de um prato de lentilhas com pão. Vamos ver as 4 condutas reprováveis de Esaú. Vejamos a primeira delas. Primeira conduta. Esaú fez opções no momento em que estava vulnerável ao erro. Observem bem essa frase. Esaú fez opções no momento em que estava vulnerável ao erro. Será que a situação que Esaú estava enfrentando era uma situação normal? Será que ele estava pensando direito? Não, não estava. Esaú estava com muita fome. Era um momento difícil. Era um instante difícil. Ele estava sentindo o cheirinho da lentilha no fundo. Ele via ali o pãozinho ali perto. Ele conseguia ver ali o vinho. O texto diz que ele comeu e bebeu. Ele viu tudo aquilo. E quando uma proposta lhe foi feita, ele não considerou o fato dele estar enfrentando um momento de fraqueza. Naquele momento ele seria capaz de dar qualquer coisa por aquele prato de lentilhas. Ele não devia ter agido naquele momento. Não era o momento próprio para agir. Não estava pensando direito. Estava profundamente influenciado pela situação que ele estava enfrentando. Não era o momento de fazer opções. Não era o momento de fazer negócio. Não era o momento de dar respostas. Não era o momento de falar sim ou não. Era o momento de falar, vou esperar. Não tenho condições agora de avaliar essa proposta. Não tenho condições agora de fazer qualquer coisa e dizer nada. Eu vou me afastar disso. Eu vou embora. Mas ele não fez isso. Ele fez opções no momento em que estava vulnerável. O versículo 29 diz, Esaú chegou faminto. Veja como estava vulnerável. Voltando do campo e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Era um momento de crise. Era um momento difícil. E ele agiu nesse momento. Alguns não agem quando estão famintos, mas agem quando estão nervosos. Tomam decisões terríveis quando estão nervosos. Não estão em condições emocionais de tomar certas posições, de tomar certas decisões. E, no entanto, agem assim mesmo. Chutam o emprego fora. Eu quero minha conta. Calma. Pense no que você está fazendo. Não. Eu quero me acontajar. Calma. Calma. Você não está em condições agora de fazer uma avaliação como essa. De fazer uma opção como essa. Você está agindo num momento difícil, de pressão, de aperto, de dificuldade. E vai se dar mal. Não haja desse modo. A sabedoria existe onde não há precipitação. Veja o que diz Provérbios 12, 2. Não é bom 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Nós vivemos dias em que tudo tem que ser na hora. Não esperamos, não pensamos. Não avaliamos, não consideramos. Agimos com base em nossos instintos e impulsos e cometemos erros terríveis. A história mostra um episódio interessante na vida do presidente americano Abraham Lincoln. Um dos seus generais perdeu uma batalha extremamente importante. E perdeu essa batalha porque demorou em cumprir uma ordem. O presidente Abraham Lincoln escreveu uma carta a esse general, dizendo a ele que ele era um irresponsável, dizendo a ele que por culpa dele, a guerra civil nos Estados Unidos se estenderia agora por anos intermináveis, sem uma previsão de final, quando poderia ter terminado naquela batalha, criticando a sua atitude vacilante, criticando a sua demora, acusando-o terrivelmente, mostrando as suas falhas e os seus erros. Ele escreveu essa terrível carta a esse general. Depois que Abraham Lincoln morreu, descobriram essa carta. Ele nunca mandou essa carta para aquele general, nunca. Ele escreveu a carta depois que escreveu, descarregando a sua raiva. Ele resolveu pensar um
pouquinho. E ele pensou na situação daquele general, no meio da batalha, vendo seus amigos queridos sendo mortos, mutilados, ouvindo os gritos, os disparos, o crepitar do fogo. Ele então pensou: esse homem titubeou, esse homem vacilou. Mas o que eu faria no lugar dele, estando lá, no meio daquela batalha? Será que eu também não faria o mesmo? Será que é tão fácil como eu imagino? Ele pensou bem. Fechou a carta e guardou na gaveta. Só encontraram a carta depois da sua morte. Esse era um homem sábio. Pensava para agir. Não agia no momento da crise. Não agia no momento do aperto. Não agia no momento do rancor, do desespero, da pressão. Não. Pensava. E por isso agiu corretamente. Mas nós temos um outro procedimento, diz Esaú. E esse aqui é tão comum. Buscou justificativas que abrandassem a gravidade do seu erro. Buscou justificativas que abrandassem a gravidade do seu erro. Veja o versículo 31 e o versículo 32 e veja se os irmãos conseguem encontrar essa justificativa. Nesses versículos, diz assim: respondeu-lhe Jacob: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Uma proposta ousada, uma proposta indecente esta. Uma proposta extremamente ousada aqui. Eu quero que você me dê a sua primogenitura. Era um negocião para Jacó. Jacó era um negociante. Mas vejam que ele responde, disse: Esaú, estou quase morrendo. Será que isso era verdade? Será que Esaú tinha passado 40 dias sem comer, estava rastejando pelo chão, já tinha entrado em um estado de inanição, estava prestes pele e osso, mas alguns momentos ele morreria ali de fome. Será que isso era verdade? Claro que não. Claro, o que Esaú está fazendo é buscar justificativas para sua escolha. Ele quer abrandar o seu erro, agravando a situação. Coloquei um pequeno comentário aqui. Para Esaú, a culpa era das circunstâncias, cuja gravidade ele exagerou. Esaú está dizendo que outra opção eu tenho se não vender minha primogenitura? Se eu não vender minha primogenitura, eu estou em estado de necessidade. Eu estou debaixo de uma pressão terrível. Se eu não vender minha primogenitura, eu vou morrer. Qualquer pessoa na terra, qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa. Quem pode suportar uma circunstância como essa? Quem pode suportar uma situação como essa? Está juntando a fome com a vontade de comer. E quem pode suportar isso? Estou morrendo. E foi lá e vendeu. Sempre que nós vemos pessoas trilhando caminhos errados que caem em coisas horríveis, nós escutamos este tipo de desculpa. Pastor, carne é fraca. E versículo usado como pessoal gosta desse versículo. A carne é fraca. A situação, toda aquela situação. Quando eu vi, tinha feito algo terrível. Na hora, pastor, qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma coisa. Isso é mentira. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que não nos sobrevém tentação que seja insuportável. Diz que Deus, juntamente com a tentação, também nos dá uma forma e forças para escapar. Essas desculpas não são aceitáveis. Mas nós, no entanto, agimos como Esaú quando nós fazemos nossas opções precipitadas. Nós dizemos: eu estava morrendo. Naquela situação eu não tinha opção. Naquele momento da minha vida não havia como agir de outro modo e eu fiz isso. São mentiras que nós criamos, tentando abrandar os erros que nós cometemos. Nada disso tem valor diante de Deus, porque Deus nos vê como pessoas responsáveis. Esaú criou essa desculpa de que estava morrendo de fome. Isso, no entanto, não tem valor nenhum diante de Deus, nem mesmo diante de seu pai quando ele quis herdar a bênção, porque a Bíblia diz que ele quis herdar a bênção, buscou a bênção com lágrimas e não foi recebido. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes somos indulgentes demais conosco mesmos. Somos bonzinhos demais conosco mesmos. Nós tentamos criar desculpas, lançando às circunstâncias uma gravidade maior do que elas têm, para justificar os nossos erros. Eu sou jovem. Os jovens agem assim. Mentira. Mentira. Eu sou descendente de espanhol. Os descendentes de espanhol agem assim. Mentira. É mentira. Eu fui criado num lar com bastante severidade. Ou eu fui criado num lar muito liberal. Eu ajo assim. Isso é mentira. Você é responsável diante de Deus por cada ato que você realiza. Não são as circunstâncias. As circunstâncias têm um efeito secundário. É seu dever controlar-se. É seu dever agir com responsabilidade e com seriedade. É seu dever driblar as circunstâncias.
e se posicionar acima delas. É seu dever, em outras palavras. Ser homem. Ser homem, portar-se varonilmente. Não como um menino, como uma criança levada ao redor por qualquer vento que bate. Há um terceiro modo de agir de Esaú. Eu não sei se ele pensou nisso, mas ele comprometeu-se de modo irremediável. O que Esaú fez? Não tinha mais conserto. Triste isso. Não tinha mais conserto. Vejam o que diz o versículo 33. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Jacó é esperto. Esaú disse, para mim não vale nada esse direito, deixa para você. Não, não, não. Jure primeiro. Depois você vai dizer que não. Entendeu direito. Depois você vai dizer que não. Ficou bem claro para você. Não. Você vai jurar. Você vai se comprometer com juramento. E veja, ele fez um juramento. Vendendo seu direito de filho mais velho. Se comprometeu. De modo irremediável. Não tinha mais como voltar atrás. Quantas pessoas não fazem isso? Jogam fora coisas importantes. Para sempre. Para sempre. Quantas pessoas que estão aqui não jogaram fora para sempre a sua juventude? Quantos? Quantos que estão aqui, por causa de um prato de lentilhas com pão, não jogaram no lixo para sempre a sua juventude? Quantos por causa de um pouquinho de lentilha com pão, não jogaram fora para sempre o seu nome, a sua honra? Quantos não jogaram fora para sempre o seu futuro, a sua saúde? Quantos não fizeram isso? E decisões irremediáveis. Não tem retorno. Não tem como mudar. É como cair no abismo. Não há como dar uma pirueta e voltar. Não tem jeito. Não, eu vou pular nesse abismo. As circunstâncias me levam. Eu estou sendo impulsionado. Eu não tenho culpa. Estou quase morrendo. Preciso pular e pula. Depois que pula, não há como dar meia volta. Vou voltar para trás. Não, não tem jeito. Pulou. Só tem um fim. Lá embaixo. Não tem outro jeito. E muitos agem assim. Quantos não estão agindo assim? Agora? Hoje? Quantos jovens não estão jogando no lixo? A sua juventude, o seu tempo, a sua felicidade, o seu lar, a sua família. Jogando tudo isso no lixo por causa de um pouquinho de satisfação diante de um pratinho de lentilhas com pão cujo prazer desaparece em poucos minutos. Mas jogam tudo no lixo para sempre. Assim foi com Esaú. E quando ele acordou para isso, chorou amargamente. Mas era tarde demais. Coloquei um comentáriozinho. Esaú jurou. Ele não poderia mais voltar atrás. Em sua decisão. O texto que nós lemos em Hebreus 12, de 16 a 17, diz que ele com lágrimas buscou a bênção, mas não teve oportunidade de recuperá-la. E finalmente Esaú perdeu algo valioso em troca de uma satisfação passageira. Versículo 34 diz, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Que refeição fantástica! Hein? Algo extraordinário aqui. O próximo almoço na igreja nós vamos servir isso para os irmãos. Vai ser por quilo. R$ 10 o quilo. Pão com ensopado de lentilhas. Ainda feito por Jacó. Se fosse uma cozinheira como a Rosana, tudo bem, né? Mas por Jacó, um enganador, ele serviu isso para o seu irmão. Vejam que grande bondade, que atitude serviu, vejam quanta generosidade. Ele vai e serve ali o seu irmão bonzinho que era bondoso, lhe dá o pão com ensopado de lentilhas. Texto diz, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Para Esaú, as coisas espirituais não tinham valor. Sabe o que tinha valor? As sensações físicas. Isso era importante para ele. Prazer sensual. E não estou falando, quando eu falo sensual, não estou falando de coisas voltadas à sexualidade. Estou falando de coisas voltadas às sensações, aos sentidos. Para mim o que importa é o paladar, é o comer, é o prazer material, prazer físico, prazer sensual, prazer dos sentidos. As coisas espirituais para mim, elas não têm valor. O que eu valorizo são os prazeres da audição, são os prazeres do olfato, são os prazeres do tato, são os prazeres do paladar. É isso que importa para mim. Nós vivemos como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É só isso que importa. Prazeres sensuais, as sensações, as coisas que agradam o corpo, as coisas que agradam a carne, as coisas espirituais não têm valor nenhum. Para nós. Para Esaú não tem valor nenhum. Nada. Ele queria comer lentilhas. Bênçãos espirituais para ele não serviam para nada. Alimento espiritual jamais. Isso não importa. O que importa é o meu estômago.
O meu Deus é o meu ventre. E por isso desprezou o que era importante em troca de algo passageiro, em troca de uma satisfação efêmera, passageira até ilusória. Nós temos um versículo de Provérbios. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. É a insensatez do homem que arruína a sua vida. E aí depois ele fala assim: por que o Senhor fez isso comigo? É ele quem não pensa? É ele quem despreza o que é certo? É ele quem vira as costas para o que Deus diz? É ele quem zomba das coisas de Deus e depois que ele se dá mal, ele diz: porque Deus está fazendo isso comigo? Deus não me ama. É assim que as pessoas fazem. Outro dia um pastor recebeu uma senhora em seu gabinete e ela foi lá chorar porque estava apanhando do marido dela. E ele disse a ela: a senhora não sabia que a Bíblia condena ao casar-se o crente com o incrédulo? Ela disse: é, pastor, eu sabia. Mas essa foi a cruz que Deus me deu para carregar. O pastor disse a ela: não, essa não foi a cruz que Deus lhe deu para carregar, essa foi a cruz que a senhora construiu, colocou nas próprias costas voluntariamente. E agora carrega. Não foi Deus quem a fez e a colocou em suas costas, não foi a senhora que fez isso. Nós jogamos fora a verdade em troca de satisfação, de prazer, daquilo que nós gostamos. Agimos como Esaú. Como são os Esaús de hoje? Será que tem algum Esaú hoje? Será que tem? Não sei, talvez. Tenhamos alguns aqui? Tem algum Esaú aí? Vamos ver se tem. Alguns Esaús existem hoje em dia, sim. Eu muitas vezes já fui um Esaú. Às vezes sou um Esaúzinho. Em alguns momentos da minha vida. Vamos ver como eles agem. Eu imaginei alguns exemplos de como os Esaús agem hoje. Exemplos gerais. É claro, não pude ser exaustivo. Há muitos exemplos disso, mas os irmãos poderão avaliar os exemplos mais gerais, mais comuns, do modo como os Esaús modernos agem. Vamos ver. Primeiro deles. Primeiro, há quem despreze uma igreja verdadeira na busca de sonhos e sensações passageiras. Quantas pessoas não abandonam uma igreja séria, uma igreja que prega a verdade, em troca de vento? Ah, eu vou para aquela igreja, porque ela é mais animadinha. Lá a gente pula bastante, faz polichinelo e aeróbica no culto. Eu jogo no lixo algo importantíssimo. Como a verdade, eu jogo no lixo algo importantíssimo como o ensino da palavra em troca de sensações tolas infantis passageiras, momentâneas. Eu jogo no lixo a verdade por um prato de lentilhas com pão. Quantos não fazem isso? Quantos jovens não fazem isso? Quantas pessoas sem raiz seguindo essas sensações tolas que há hoje em dia que não dão força para ninguém, que não dão estrutura espiritual nem moral para ninguém, seguindo ventos, seguindo ilusões e virando as costas para a verdade. São os Esaús modernos desprezando a verdade por um prato de lentilhas. Há quem despreze a palavra de Deus para seguir suas próprias opiniões. Eu acho que já perdi a conta de quantas vezes eu já falei isso aqui. Eu acho que eu já esqueci. Acho que há muito tempo eu tenho falado só disso. Vocês não estão cansados de falar tanto disso? Não pode cansar que eu vou continuar falando. Não vou enjoar de falar. Vou falar a mesma coisa sempre. Eu vou morrer falando isso. Quantas pessoas olham para a palavra de Deus e olham para os seus próprios pensamentos e desprezam a palavra de Deus para ficar com o que acham que é certo. É difícil se corrigir. É difícil olhar para o texto bíblico e dizer: eu estou errado, eu preciso mudar. É muito difícil. Eu quero ficar com o prato de lentilhas das minhas opiniões pessoais. Eu quero ficar com o ensopado vermelho daquilo que eu acho, daquilo que eu considero certo, daquilo que é mais conveniente para mim. Eu quero isso. Eu quero o prato de lentilhas das minhas opiniões próprias. Como elas são gostosas. Como elas não me incomodam. Como elas me deixam em paz. Como elas não me cutucam. Não tem nem um pouquinho de pimenta nesse ensopado. É tão gostosinho. É tão quentinho. É tão saboroso ficar com isso. E desprezam a palavra de Deus. Meus irmãos, não estou falando de um caso ou outro. Eu não estou falando de coisas raras que acontecem uma vez na vida e tornam morte. Estou falando de coisas diárias, sempre presentes aqui dentro, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Pessoas que dizem sim à Bíblia. Diz isso, porém, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas, e assim vão desprezando a verdade, em troca de um ensopado vermelho. O destino é o choro.
Muitas vezes um choro inútil. Há quem despreze a orientação dos sábios para desfrutar de prazeres ilusórios. Isso aqui acontece muito com a juventude. Os jovens são muito bons, principalmente em nossa igreja. São bons. Eu gosto muito dos jovens. Eu gosto de ficar com eles e gosto quando eles vão na minha casa. Apesar de eles comerem muito, gosto das brincadeiras deles. E gosto do modo como eles sabem equilibrar as coisas e não permitir que essa liberdade vire desrespeito. Eu gosto do modo como eles entendem os limites deles, e os jovens da nossa igreja sempre me surpreendem com essa postura que mescla afinidade e amizade com respeito sincero. Isso é difícil de se ver hoje em dia, mas algumas vezes os jovens se assemelham àquele filho que disse para o papai: "Eu vou papai trabalhar no campo." E não foi um filho simpático, um filho dócil e muito respeitoso. "Filho, vai trabalhar no campo?" Ele disse: "Sim, papai. Papai, eu te amo tanto. O Senhor é o melhor papai do mundo. Que seria de mim sem você, meu papai?" E não foi trabalhar no campo. Algumas vezes somos assim. Nós ouvimos a orientação das pessoas sábias, dos nossos pais, dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos líderes espirituais, e dizemos: somos simpáticos, somos dóceis, somos amigos, somos amigáveis. Mas não seguimos suas orientações. Nós temos conceitos mais elevados, temos uma sabedoria mais profunda, escondida em nós, e preferimos ficar com elas. Há quem despreze o convívio dos irmãos para nutrir ressentimentos. Como é triste isso! Quantas pessoas não vivem assim? Não vou mais à igreja porque estou de mal, estou magoado, estou magoada, estou frustrado. As pessoas lá não gostam de mim. Pastor é chato. Os líderes me desprezam e desprezam o convívio dos irmãos, estar com os irmãos. Algo preciosíssimo, uma bênção grandiosa, uma bênção sem igual, onde nós podemos descansar os nossos pés neste mundo, se não entre os nossos irmãos? Quando Noé soltou um pássaro para ver se as águas do dilúvio haviam baixado, aquela pombinha voltou depressa. Sabem por quê? A Bíblia diz que ela não encontrou lugar para repousar os pés. Só havia imundícia, lama e destruição. E o único lugar onde ela podia descansar os pés era na arca. O convívio dos irmãos é como essa arca. Todos os domingos à noite nós saímos para fora, batendo nossas asinhas, e nós não encontramos nenhum lugar para descansar os nossos pés. Lá fora só tem podridão, sujeira, imundícia, morte, lama, só isso. O único lugar onde nós podemos descansar os nossos pés é com o povo de Deus, é na arca de Deus. Mas alguns não. A pombinha fica ferida e não volta para a arca. Eu prefiro a lama, eu prefiro a solidão, eu prefiro as minhas mágoas e rancores, eu prefiro o prato sujo dessas coisas do que o tesouro precioso, a bênção preciosa do convívio com os meus irmãos na arca de Deus. Há quem despreze o próprio lar para manter seus vícios e pecados. Quantos não abandonam sua família? Quantos não destroem a sua família? Quantas esposas não acabam com sua casa, com a paz da sua casa? Porque quer nutrir dentro de si vícios e pecados, rancores, ódios, palavras duras, palavras ásperas. Quantos filhos não são assim? Quantos pais, maridos não são assim? Acabam com o seu lar, acabam com a paz dentro de casa, pelo prato de lentilha sujo dos seus vícios e pecados. E finalmente, há quem despreze o serviço do reino por um passeio, uma conversa informal ou uma hora a mais de sono. Eu acho que nós zombamos de Deus. Nós zombamos de Deus. Nós não temos temor dele. Sabem por que nós não temos temor dele? Porque nós não o conhecemos de fato. Nós não sabemos quem ele é. Nós temos uma vaga ideia, talvez, de um velhinho barbudo sentado lá no céu, criticando os atos dos homens. Nós não conhecemos de verdade. Nós zombamos dele. Nós viramos as costas para as bênçãos mais preciosas da vida. Nós viramos as costas para a razão da nossa existência. Nós viramos as costas para o motivo pelo qual estamos aqui neste mundo. Sabe para quê? Para passear no shopping, para bater papo no corredor ou lá no pátio, para bater papo no salão social, durante o culto, para dormir um pouquinho mais. Porque afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Nós zombamos de Deus. Nós não levamos a sério seu reino. Somos como Esaú. Temos diante de nós a bênção preciosíssima de Deus. E o prato de lentilhas passageiro, sem valor, não presta para nada. Nós olhamos e pensamos assim: de que me serve a bênção de Deus?
Eu vivo muito bem sem ela. Eu não preciso dela para viver, eu preciso desse prato. Dura alguns minutos só, mas eu prefiro isso aqui. Eu sou profano e imoral. Eu valorizo o que é sensual. As minhas sensações, é isso que eu valorizo. As coisas de Deus, para mim estão em segundo, terceiro lugar, que ocupam algum lugar na minha vida. Eu sou o Esaú moderno. Eu quero o prato, não quero a bênção. Eu quero o guisado vermelho. Eu não quero a bênção preciosa de Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós, porque creio com tristeza, que um dia muitos de nós aqui vamos chorar amargamente e não haverá mais remédio. Não teremos condições de enfrentar a vida com as suas lutas, seus problemas, suas provações. Não teremos maturidade espiritual para enfrentar o pecado, a tentação, o mal. Sabem por quê? Porque não quisemos a bênção. Quisemos o prato. E vamos tombar. E vamos cair. E vamos chorar. Mas não haverá mais remédio. Nós brincamos com Deus. E o que o homem planta ele vai colher. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bondoso, guarda-nos, para que não haja entre nós nenhum imoral ou profano como foi Esaú, que desprezou os direitos de filho mais velho em troca de lentilhas. Guarda nossa mente para que nós tenhamos os nossos valores muito claros diante de nós, que nós valorizemos o que realmente é precioso, que não sigamos os nossos instintos, os nossos impulsos, porque aprendemos com essa história que quem segue os seus instintos, os seus impulsos, acaba por desprezar o que realmente é importante e precioso. Guarda-nos desse tão terrível mal, livra-nos de nós mesmos, dos nossos impulsos, e guarda-nos para que valorizemos o que o Senhor diz que é valioso, e a essas coisas nos apeguemos, livrando-nos de um destino triste e irremediável. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.